Olá, eu sou a Débora e como eu falei no vídeo anterior, nós estamos de férias. O vídeo anterior fala sobre a modelagem e o corte dessa bermuda aqui, que hoje nesse vídeo eu vou estar costurando ela no passo a passo para você. Então se você não viu esse vídeo, confere lá, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho e não esquece, deixa o seu like para mim porque é muito importante para esse canal crescer. Então vamos agora no passo a passo da costura dessa bermuda jeans com pesponto. Para começar a costura, nós vamos fazer as costuras prendendo vista do bolso, né? Porque como eu falei no corte, essa parte aqui é um tecido grosso, então geralmente essas calças, né? Você pode ver, todas as calças jeans tem um outro tecido aqui para o forro. Então aqui a gente usa a vista, que a gente chama, tá? Então tá aqui a parte aqui do bolso, que vai aparecer, e essa aqui é a parte interna. Então vou costurar essa parte aqui agora. Eu já passei a overlock nessa parte. Se você não tiver overlock, você passa o zigue-zague 2 vezes para que ele fique bem reforçadinho e não fique desfiando. Ou você pode fazer a costura assim, dobrando a beirinha aqui para dentro e pespontando aqui nesse pedacinho. Mas eu vou só bater a costura aqui por cima da overlock, ó. Costurado já a vista aqui no bolso, próximo passo é pegar essa parte que vai colocar aqui, né, no desenho do bolso aqui, ó, no recorte. 1 centímetro de margem de costura, sempre começa com retrocesso e finaliza com retrocesso. Aqui eu abro e vou passar uma costura bem na beirinha aqui, ó, bem nessa beirinha aqui, virando os tecidos para o lado do bolso, ó. Viro o tecido para o lado do bolso e passo a costura bem na beirinha. Agora eu dobro aqui, vou prender com alfinete ou passar a ferro para assentar bem essa costura, porque depois eu vou vir com a linha de pesponto aqui. Por enquanto eu só deixo assim e vou colocar o fundo do meu bolso, né? Aqui eu coloquei a parte interna do bolso. Aí aqui agora, ó, acertei aqui direitinho, tá aqui em cima. Vou pegar o fundo do meu bolso, colocar aqui. Se tiver passadinho o tecido é melhor, porque aqui eu alfineto aqui direitinho. Vou prender aqui alguns alfinetes, ó. Prendi esses alfinetes aqui só para ele não sair do lugar. Feito isso aqui, aí eu vou para overlock, vou passar a overlock nessa parte toda aqui. Vejo aqui, ó, tá sobrando um pouquinho aqui. Vou deixar do tamanho certinho, vou virar aqui agora, ó. Vou deixar do tamanho certinho, que tá aqui, acerto para ficar do tamanho aqui, meu gancho frente, né? E aí, colocando aqui, ó, passando certinho, eu vou vir com a tesoura e vou acertar essa sobrinha aqui, tá? Então, agora eu vou fazer o outro lado e depois eu já volto com ele overlockado. Feito essa parte de passar o overlock, eu passo mais uma costura reta aqui para reforçar, porque esse tecido aqui é um linho, ele desfia bastante, para não acontecer, né, desgarçar e esse bolso abrir. Então, é bom passar mais uma costura reta aqui de reforço, ó. Não precisa dar muito espaço, é só para reforçar. O bolso está pronto, parte interna. A parte externa vai vir com pesponto aqui, daqui a pouco. E eu já vou colocar aqui agora, aproveitando a linha azul, antes de mudar para a linha de pesponto, a braguilha. Aqui, ó. Ela fica do tamanho, eu tô usando um zíper de 20 centímetros, que é o que eu vou colocar aqui. Então, a minha braguilha tem o tamanho desse meu zíper, porque eu tô trabalhando com zíper reforçado, né? E eu poderia trabalhar com zíper comum, um zíper maior, não teria problema, eu cortaria esse zíper, tá? Mas eu tô trabalhando com zíper aqui, praticamente o tamanho da braguilha. Aí eu vou aplicar aqui agora, colocando a costura de 1 centímetro, prendo aqui, ó, a parte do meu bolso, ela vai ficar presa.
no meu meio frente, ó. Então eu tenho que trazer ela, colocar aqui bem certinho, aonde eu vou aplicar a braguilha, ó. Vou prender aqui, direito com direito, acerto aqui na parte da cintura ela, dou uma olhadinha aqui, ó, tá certinho aqui. Então vou prender aqui só para não perder. E vou costurar aqui até mais ou menos 1 centímetro, ó. Vou deixar esse 1 centímetro aqui sem costurar, tá? Vou rematar aqui, então vamos lá. Dou uma distânciazinha aqui de 1 centímetro mais ou menos, né, que eu quero. E vou começar, ó, retrocesso e 1 centímetro de margem para costura. Feito isso aqui, já vamos sempre tirando as linhas para deixar a peça limpa. Feito isso, o próximo passo aqui agora é virar aqui e eu vou pespontar já com a linha de pesponto, igual calça jeans mesmo, tá? Quero que fique bem parecido com calça jeans. Agora nós vamos fazer aqui a parte de trás da bermuda, tá? A parte traseira. Aqui eu já passei overlock, né? Então eu vou passar aqui uma costura reta, sempre aqui guiando pela overlock mesmo, porque essa parte com essa aqui vai me dar 1 centímetro de distância. Fiz isso. Próximo passo aqui depois é passar a costura de pesponto, né? Agora vamos fazer o bolso. O bolso está riscado aqui do meu lado do avesso. Aqui eu tenho um pedacinho de tecido já overlockado, que eu vou fazer a parte do vivo do bolso. Então como que eu faço? Ele tá com 8 centímetros por 19 de largura. Então eu vou marcar o meio, dividir o meio aqui, vou marcar aqui, tá vincado, né? Mas vou marcar aqui com a minha caneta, ó. É aquela caneta que passa o ferro e some. Marquei. E vou marcar aqui o meio, ó. Poderia ter feito isso no ferro também, né? Vincando aqui no ferro. Vou marcar a abertura da boca do meu bolso. É um bolso masculino, então eu vou fazer com a abertura de 14, tá? Um bolso pequenininho fica feio, principalmente para masculino. Poderia ser aqui um bolso de 12 centímetros, 13 centímetros se fosse um feminino, mas é um masculino, então vou colocar aqui 14 centímetros, ó. Vai terminar aqui, certo? E a abertura que eu quero desse bolso aqui, esse vivo que eu quero que fique aparente aqui, vai ser de 1 centímetro, então vai ser meio centímetro para lá e meio centímetro para cá. Então, bom, marquei o meio, o final. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho que colocar do outro lado, ó. Guiando por esse daqui, claro, né? Então, como que eu faço aqui? Eu vou colocar um alfinete aqui, ó, no final. Um alfinete aqui, que eu sei que é o meio da minha marcação, porque eu fiz a minha marcação do lado do avesso. E vou colocar aqui no meu direito, ó. Prendi aqui. Agora eu vou prender com o alfinete aqui no meio, ó. Meu meio. Dou uma conferida, tá pegando a parte de trás, tá certinho? Não tá, eu dou uma mexidinha para ele ficar bem em cima da minha marcação traseira, né? Aqui eu sei que tá certo, então eu venho, prendo aqui e vou prender aqui do outro lado, ó. Tá no lugar certo, na linha amarela. Confiro que tá certinho. Agora eu vou passar a minha costura aqui. Eu vou começar bem na minha marcação. Tem que ficar bem retinho essa parte, ó. Então eu coloco o meu pezinho de máquina bem aqui no meio, encostando na minha linha, abaixo a minha agulha aqui. Dou uns 2 pontinhos, volto, retrocesso. Cuidado para não passar da margem que você colocou. Voltei. Agora eu vou fazer o outro lado. Tem que ficar na mesma reta de onde eu comecei esse daqui. Retrocesso aqui. Uso a minha linha como guia aqui no meu pezinho. Retrocesso. Agora você vai abrir até quase o final, ó. 1 centímetro, 1,5 centímetros antes. Você para e vira para fazer um triângulozinho nessa parte, ó. O pique da tesoura termina no final da costura.
Agora a gente vira essa parte aqui pra dentro, ficou assim, certo? Aí aqui agora a gente vai acertar essa parte. Esse bolso tem várias formas de fazer esse bolsinho, tá? Essa é a forma como eu faço. Aqui é interessante passar para ele assentar direitinho essa parte aqui de cima. Deixa eu desligar a máquina um pouquinho. Interessante a gente passar para ele ficar certinho. Aí essa parte aqui, ó, você vai dobrar assim. Essa costurinha de tecido, ó, esses tecidos eles têm que ficar para baixo e não para cima, porque dá um efeito diferente. Ó, se você deixar o tecido para cima, ó, fica assim. Se você deixar ele para baixo, ele já dá um efeito diferente, como se você colocou ele por baixo, o vivo, tá? Então, eu fiz aqui, ó, vamos acertar aqui, porque a gente vem, coloca aqui o tamanho certinho da abertura, ó. Eu vou dobrando para deixar no tamanho da abertura aqui. Quando você olha por aqui, você vê que a dobrinha tá aqui pra dentro, ó. Acerto aqui direitinho para não ficar torto. Por isso que é importante aquela costura que a gente faz ficar na direção retinha para que essa parte aqui fique reta, ó. Aí aqui agora é passar. Feito isso aqui, tá alfinetadinho, eu vou vir com a parte de fazer o pesponto. Mas antes de fazer o pesponto, eu já dou uma olhadinha aqui como que vai ficar o meu forro, tá? Ó, essa aqui é o tecido que eu tô usando pro forro do bolso. Se eu não colocar uma vista, ele vai ficar parecendo forro assim azul, tá? Então, aqui, ó, antes de fazer o pesponto mesmo, tá aqui alfinetado certinho, né? Deixa eu dar uma alfinetadinha aqui. Você pode fazer isso no ferro também, passando ele já deixando certinho no ferro. Vou deixar assim alfinetado. O bolso tá assim, certo? Aqui, essa parte de baixo, eu vou prender o bolso, o forro, ó. Então, o forro vai ficar aqui. Então, eu vou virar ele direito com direito, assim. E já vou fazer essa costura aqui. Para fazer essa costura, eu preciso tirar esse alfinete aqui, ó, que tá pegando bem aonde eu vou fazer o meu forro. Vou prender atravessado para lá, ó. Para não atrapalhar a minha costura aqui agora. Prendi o forro aqui, eu vou bater uma costura aqui, fininha. Ficou assim a parte interna. Aqui agora, essa parte vai dobrar pra cá e vai vir aqui em cima, ó. Dessa forma. Só que pra fazer isso, eu preciso colocar uma vista, porque senão quando você faz o bolso, o forro do bolso do próprio tecido, se não é um tecido grosso como o jeans, né, o brim, você vai estar fazendo o bolso do próprio tecido, da peça, não precisa fazer essa vista. Mas como aqui, ó, eu tô trabalhando com um bolso diferente, se eu não fizer, quando ele vestir essa bermuda, qualquer movimentozinho vai aparecer esse forro azul claro, e a gente não quer isso. Então, a gente vem com a vista do bolso, que é colocar aqui, ó. Então, você vai colocar na direção que ele tá aparecendo, dá uma conferida, coloquei ali, ó. Aí eu confiro aqui, porque esse forro meu vai vir até aqui em cima. O bolso, ele pode ser assim também, ó. Posso pegar esse fundo aqui, essa parte, vir e terminar aqui, ó. Nessa parte aqui, e aqui fica sem nada. Pode ser feito assim também, mas eu tô puxando o meu forro até aqui em cima, no cos. Se você olhar calça jeans, algumas bermudas, você vai ver que o forro geralmente vem até aqui em cima no cos. É o que eu vou fazer, tá? Então, eu coloquei aqui, na minha altura do cos. Posso marcar com giz, alguma coisa que eu queira aqui, ó. Vou marcar com essa caneta que some, só para eu ter uma ideia
da altura que tá aqui a abertura, né? Posso pegar aqui, ó, dividir assim mais ou menos no meio, dobrei ela no meio aqui, aí eu vou fazer isso, ó, pra lá e pra cá, vou alfinetar, dou uma conferida se tá a mesma distância, alfinetei aqui, confiro aqui, ó, quando eu colocar esse bolso, vai parecer que o meu bolso todo é jeans, mas é só a parte ali que tá aparecendo. Então, eu já vou prender a vista do bolso traseiro. Tá pronto essa parte. Agora eu vou fazer a parte de pesponto para depois eu fechar esse bolso, porque eu preciso pespontar aqui e depois eu vou pespontar essa parte aqui, aí não fica aparecendo. Já já você vai entender. O gancho costas, eu já passei a overlock e passei a reta. Agora eu vou fazer um pesponto aqui com essa linha de pesponto, tá? Vou trabalhar com ela aqui agora. E sempre rente a costura aqui bem na beirinha, tipo uma nervurinha. E eu tô usando aqui o ponto 4 da máquina. Fiz o pesponto aqui do gancho, né, meio costas. Agora eu vou fazer o pesponto aqui dessa parte do bolso embutido. Então, começa só na lateral e a parte inferior com o forro do bolso para baixo. Só essa parte. Mas, para fazer essa parte aqui, nas bermudas industriais, a gente usa um ponto zigue-zague bem miudinho, que é uma máquina específica para isso, que chama travete. Aqui eu vou usar o ponto 1. Nessa hora eu mexo aqui, eu tô usando o ponto 4 pro pesponto. Nessa hora, só na lateral ali, eu vou diminuir o máximo que eu consigo aqui da minha máquina. Vou deixar no ponto 1, vai ficar um ponto bem miudinho nessa lateral, só na lateral. Quando eu virar a máquina para fazer a parte de baixo, eu volto pro ponto 4. Não vou fazer retrocesso nessa parte, porque quando eu for fazer a parte superior, eu faço retrocesso, tá? Então, é um ponto, ó, bem pequenininho. Chegando na parte de baixo, eu volto pro ponto 4 e vou fazer a parte de baixo, ó. Confiro aqui se tá tudo ok, a minha dobrinha está do tamanho certinho da abertura do bolso, ó, para não ficar feio. A costurinha tem que estar virada para baixo, para poder bater aqui por cima. Virei para lateral, volto pro ponto 1. 1,5, acho que eu vou deixar com 1,5 agora, porque eu achei que ficou muito apertadinho ali, tá até difícil de andar. Vou parar aqui, o ponto fica assim, ó, bem pequenininho. Agora eu vou fazer a parte superior. A gente faz assim, depois que fez isso, você vai pegar o forro, essa parte já foi costurada, né? Já foi costurada aqui à vista. Ele vai pegar aqui, junto à parte do meu forro. Deixa eu dobrar aqui. Acerto aqui para ver se tá na lateral certinha. Coloco aqui em cima na cintura, porque o cós vai pegar aqui. Aí eu prendo aqui com o alfinete para ele não sair do lugar, ó. Tá aqui no lugar certinho. Agora eu viro. Olha, a vista tá aqui, né? Quando eu abrir o bolso, ó, não vai ver só o jeans, não vai ver o azul do forro do bolso. Agora eu vou bater a costura aqui por cima, então eu venho com cuidado, viro, porque eu vou começar pela lateral. E aí, na lateral, eu vou diminuir de novo o ponto, né? Para 1,5. E agora eu vou fazer várias vezes esse ponto, essa costurinha, vou voltar várias vezes, imitando o travete, tá? Aqui é um jeans, é um tecido grosso. Eu poderia fazer isso aqui também, se fosse um tecido mais leve, num zigue-zague. A minha máquina até dá pra fazer, mas como eu já estou aqui, esse pontinho dá pra gente
imitar ele fazendo várias vezes, tá? Então eu faço uma vez pra cá, viro, desço e vou subir de novo. Quantas vezes que faz isso? É você que vai decidir quantas vezes que você quer que fique o efeito que você tá desejando, tá? Eu fiz aqui, eu acho que 3 vezes, né? Já tinha um. Eu acho que tá o suficiente. Posso até fazer mais uma, mas eu acho que já tá bom esse tantinho aqui. Se eu não gostar, depois eu posso pegar uma linha dessa cor aqui, que eu tenho a linha comum, não a linha de pesponto que é grossa, linha comum. Coloco na minha máquina zigue-zague e faço um zigue-zaguezinho por cima, tá? Agora eu vou aumentar o ponto pro tamanho, pro ponto 4 e vou fazer o pesponto aqui em cima. Deixa eu só tirar os alfinetes, porque fica melhor. Acertei aqui, ó. Coloco direitinho, fechadinho o meu bolso. E agora eu vou pespontar aqui. Chegou no final, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Sempre tomando cuidado de ficar na beirinha o pesponto. Diminuo para 1,5 e vamos lá. Pronto, aqui eu já fiz um pouquinho mais que o outro lado. Mas tá bom. O avesso tá assim. Agora é só passar o overlock nas laterais e depois vir com mais uma costurinha reta para reforçar. Aí o bolso fica pronto. Do lado direito tá assim. Quando você abrir, a pessoa colocar a carteira, alguma coisa aqui, abrir um pouquinho o bolso, ó, não vai aparecer porque a vista tá aqui aparente, tá? Agora eu vou fazer o outro lado e já volto pra gente fazer a parte da frente. Parte das costas eu reservei, que eu vou passar o overlock e fazer o reforço. Aqui agora eu vou pespontar a parte da boca do bolso dos dois lados. Vou pespontar aqui a boca do bolso. A parte de pesponto é uma coisa que você tem que fazer com bastante calma, para a costura não ficar torta. A minha ficou um pouquinho torta aqui na abertura, mas é porque eu sou bem detalhista. Vou fazer o outro lado e depois a gente vai fazer a braguilha. Feito essa parte aqui, a parte do bolso eu já overloquei, tá? Então a parte do bolso já tá pronta. Aqui eu já costurei a braguilha onde vai colocar o zíper. Eu fiz essa parte aqui, costurei até aqui, né? Deixando 1 centímetro de folga. Agora eu vou dobrar e vou prender o alfinete aqui, ó, nessa abertura para eu saber até onde tá indo. Marquei aqui a abertura, agora eu vou bater. Vou fazer aqui uma costura bem na beirinha, não vou fazer retrocesso, que eu vou fazer depois. Dobro bem direitinho aqui, ó, e vou passar uma costura, tipo uma nervurinha aqui, ó. Pesponto aqui. Não é obrigatório fazer isso, tá? Você pode fazer só uma costura aqui por dentro, com ele aberto, virando a costura pra cá. Mas eu acho que fica legal assim, fica bem próximo ao original, né, da calça jeans. Bom, feito isso, agora eu vou colocar o zíper. Coloco aqui, tá dobrado, né? Já. Pego essa parte aqui, vou dobrar ela e vou colocar próximo à abertura que eu deixei aqui, ó. Um golinho só pra cima dessa abertura, tá? Eu deixei aquela aberturinha de 1 centímetro, vou colocar isso aqui, aqui, dobro essa pontinha. Coloco assim, essa parte do zíper tem que ficar próximo aqui, ó. Então eu coloco sempre aqui, prendo um alfinetinho para ele não sair do lugar. Vou colocando assim, ó. Feito isso, agora eu abro aqui e vou passar a minha costura aqui, desse lado. Não vou colocar aqui perto do trilho do zíper, tá? Dos dentinhos do zíper. Eu coloco uma distânciazinha aqui, vou colocar aqui. Cerca de 1 centímetro de distância dos dentinhos, é quase na beirinha do zíper, ó.
Aqui você dá uma olhada para ver se o cursor, né, o carrinho do seu zíper não vai atrapalhar, senão você tem que abrir para não ficar torto. Mas o meu aqui deu certinho. Próximo passo agora, antes da gente fazer o outro lado, é desenhar essa braguilha. Se você não tem experiência em fazer, você pode riscar com um giz e fazer o desenho da braguilha, que no masculino geralmente é 4 centímetros de largura. Ou você pode fazer num papel, como eu fiz aqui, ó, um gabarito. Aí você vem, essa costura vai vir até aqui, aqui embaixo, ó. Então eu venho, coloco aqui esse gabarito, prendo com alfinete mesmo para não sair. Esses daqui de baixo eu já posso soltar, menos esse daqui de baixo. O último que tá dobradinho continua o alfinete aqui, tá? Depois você já vai entender o porquê que ele tá dobradinho aqui. Aí aqui eu prendo com um alfinete o meu gabarito para ficar mais fácil, tá? Que eu já posso tirar isso aqui. E agora eu vou fazer o meu pesponto, ó. Vou acompanhando esse desenho aqui. Vejo, confiro se o bolso não tá dobrado embaixo, tá tudo certinho. E é só pespontar agora. Desci 2 pontinhos e vou voltar. Olha como que a braguilha já fica bonitinha, pespontadinha. Agora essa parte aqui a gente solta, porque a gente vai fazer o outro lado, né? Da vista da braguilha, ou petingal, algumas pessoas chamam, tá? Se eu tivesse costurado, se eu não tivesse dobrado essa parte, quando eu pesponto aqui, ó, olha, ia ficar preso, né? Ia dar dificuldade, eu ter que desmanchar para poder eu conseguir pregar do outro lado. Então, quando a gente dobra essa partezinha, ó, você faz todo o acabamento aqui e agora, soltando, a gente faz o outro lado. Para fazer esse lado, seria melhor se eu tivesse deixado aqui 1 centímetro a mais nesse espaço da braguilha, no espaço do zíper. Geralmente a gente deixa 1 centímetro desse lado que vai essa vista aqui, né? Para fazer essa dobra, para ficar melhor, para não usar tanto tecido aqui embaixo. Eu esqueci disso, mas dá para fazer dessa forma também. Então, como que a gente faz? Primeira coisa, eu tenho que ver essa parte aqui da braguilha. Eu gosto de prender com uma costura. Então, eu acerto aqui, ó, na parte da cintura, coloco direitinho, dou uma conferida aqui. Então, eu seguro aqui e vou passar uma costura só para prender esse zíper no petingal, tá? Assim fica mais firme, seguro, para eu colocar aqui a outra parte do jeans e não sair. Vamos vir com essa parte aqui, que agora eu tenho que dobrar, que seria 1 centímetro. Mas como eu esqueci de deixar essa margem aqui a mais, para ficar melhor, então eu vou dobrar aqui meio centímetro, que é a questão da overlock só. O espaçamento da overlock que eu tenho, que é o que eu vou dobrar. Vou dobrar, posiciono aqui na minha cintura, ó, tem que estar bem rentezinha, né? Deixa eu abaixar esse carrinho aqui. Certinho, para não ficar torto. Então, eu posicionei ali. Deixa eu abrir isso aqui, porque o cursor do zíper vai atrapalhar agora, porque eu vou costurar agora próximo aos dentinhos, ao trilho do zíper. Aqui você pode colocar tanto a costura bem rentezinha, tipo a nervurinha, ou você pode deixar uma distanciazinha de meio centímetro. Vou colocar uma distanciazinha, ó, de uns 2 milímetros do trilho do zíper. E vou fazer a minha costurinha bem na beirinha mesmo, que eu prefiro, tipo nervurinha, eu acho mais bonito. Venho costurando até um certo ponto, fecho aqui o zíper, para o carrinho não atrapalhar. Vou sempre conferindo aqui o tamanho. Vou aqui até o final do zíper, ó. Terminei. Essa parte de não fazer, não deixar aquele acréscimo, fica ruim esse finalzinho, ó, porque você vê que ele dá essa torcidinha aqui, mas não vai ficar aparente, tá? Por quê? Aqui agora a gente vem por cima, ó, como o zíper fica, ó. Como fica a braguilha bonitinha. Então, essa parte desse lado, que eu já desenhei a braguilha,
eu posso passar no ferro ali, com essa dobrinha aqui de 1 centímetro de margem, que é a minha margem para costura, tá? Eu não vou passar, eu vou só prender com o alfinete aqui, vou dobrar aqui meu 1 centímetro e vou prender com o alfinete. Lembrando que você pode ir ali no ferro e passar isso aqui certinho. Aí vou virar aqui, ó. Aí agora, essa parte eu coloco sobre a outra aqui. Então eu junto aqui essa parte do overlock, próximo àquele overlock, porque aí vai dar essa distância de 1 centímetro que eu tenho do outro lado, ó. Posiciono, tiro o meu alfinete, que se eu tivesse passado não estaria com alfinete, né? Mas vamos lá. Aí essa parte eu começo, dou um retrocesso e agora é só vir pespontando bem na beirinha, ó. Vou acertando aqui. Quando chegar aqui, eu vou subir cerca de 1 centímetro aqui, tá? 1 centímetro é o suficiente. Eu vou vir mais pra cima, subir, agora viro a máquina, desço novamente pra cá, na reta dessa costura aqui de baixo da braguilha, eu vou vir pro lado e agora eu viro e vou descer aqui paralelo a essa costura que eu já fiz, para fazer esse pesponto duplo. E fica assim. Agora essa parte, olha como fica bonitinho. Aqui, abre. Tá aqui a vista, né, o petingal aqui. Fechou. Pesponto. Aí você tem essa parte aqui que tá solta, ó, que você precisa prender. Então como que a gente faz? A gente olha aqui, posiciona aqui, vê mais ou menos essa distância que dá aqui. Se você for conferir isso na calça jeans, você vai ver que tem um zigue-zague bem miudinho, que é até difícil de desmanchar, que é feito numa máquina que chama travete. Então aqui a gente vai fazer essa costurinha. Eu posso fazer isso numa máquina zigue-zague com ponto bem miudinho, com agulha mais grossa. Ou eu posso aqui na máquina reta mesmo, eu vou diminuir o meu ponto, igual eu fiz lá no bolso traseiro. Vou colocar no meu ponto bem pequenininho aqui, que na minha máquina reta eu tô usando 1,5. E vou fazer várias costurinhas aqui, ó. E viro e vou ficar indo e voltando. Pronto. Voltar pro ponto que eu tô trabalhando. Sempre costurando e tirando os excessos de linha para a peça já ir ficando limpa. E assim ficou a nossa braguilha, ó. Prontinha. Pesponto aqui. Agora eu vou fechar a bermuda na overlock e depois eu venho aqui pra reta para passar a costura de reforço. Fui na overlock, já passei a costura aqui, passei uma costura também reta, com a linha, só a linha azul marinho. Aqui, então ficou com uma distância aqui de 1 centímetro. Eu usei esse tecido aqui de forro para os bolsos, porque era um tecido que eu já tinha. Lógico que você pode comprar um tecido próprio para forro, mas esse aqui era o tecido que eu tinha, como não vai aparecer, então eu coloquei. Por isso que fica assim meio estranhozinho, mas tá legal, né? Então, virando aqui agora, eu viro pro avesso com o fundo aberto para pespontar aqui. Vou fazer esse mesmo tipo de costura em toda a lateral. Lembrando que para você fazer isso, é legal você provar essa bermuda antes. Então, como que você faz? Fez a costura lateral, passa uma costura aqui com ponto de franzido, sabe? O ponto maior da sua máquina, o ponto 5. Passa uma costura aqui para provar, para ver se tá tudo certinho. Como eu já fiz outra bermuda com esse mesmo molde para ele e sei que tá certinho, então eu já vou pespontar aqui, que não vai ter erro, tá? Então é só isso, vou fazer aqui essa costura, 2 costuras como eu fiz aqui na frente do bolso, desse lado e do outro lado. Eu uso sempre o próprio pezinho da máquina como guia, que está a distância aqui de meio centímetro esse daqui, para fazer essa costura. Nas peças industriais, isso aqui é feito numa máquina que chama pespontadeira, que ela já vem com as 2 agulhas fazendo essa costura. Como não é uma pespontadeira, você tem que fazer isso com bastante cuidado quando volta, para não ficar feio, não ficar torto essas costuras. Assim ficou esse lado e agora eu vou fazer outro lado. Mais uma dica para você. Tem gente que quando faz essa costura do pesponto, com essa linha de pesponto, é uma linha mais grossa e mais cara, coloca aqui embaixo também. Como é o avesso, não vai aparecer, eu uso linha comum embaixo mesmo na bobina. Tô usando linha comum porque não vai ficar aparente. Se eu estivesse fazendo uma costura que fosse uma nervura, assim, que aparece esse lado e esse lado, aí eu colocaria pesponto, a linha de pesponto dos 2 lados, na bobina e na parte de cima.
Como não vai aparecer, eu coloco só na parte de cima e aqui linha comum. Agora eu vou pespontar o outro lado e depois eu vou fechar o fundo dela. Vou fechar o fundo na overlock, passar uma reta e depois eu volto já com ela pronta, já essa parte, pra gente fazer a parte do cos. Agora eu vou fazer o passante da bermuda. Então eu vou, aqui eu tenho uma tira de 3 centímetros de largura, tamanho aqui, que depois eu vou cortar aqui 5, né? Então o que vai dar? Eu só vou dobrar aqui para deixar ela com mais ou menos 1 centímetro. Então eu dobro. Tem outras formas de fazer o passante, mas foi assim que eu fiz. Ó. Vou dobrar uma overlock por cima da outra, passar o alfinetinho para ficar mais fácil. Agora eu vou passar 2 costuras aqui em cima. Se tivesse começado do outro lado, ficava mais fácil. Tô tirando o alfinete de um lado porque eu preciso passar a agulha, colocando novamente para não perder a dobra. Passante feito, agora eu só vou medir o tamanho certinho depois no cos, né? O cos, eu vou passar uma costura aqui. Esse tecido ele tem elastano, é um jeans com elastano, mas mesmo assim eu não vou entretelar o cos, porque como ele é um tecido grossinho, eu acho que não tem necessidade. Tiro esse tecido aqui para poder fazer a virar e não dar. A gente dá esse piquezinho tirando essa pontinha, porque quando você vira, fica mais bonitinho aqui, ó. Vou alfinetar toda essa parte aqui. Fiz os passantes, cortei. O pedaço aqui dele, você calcula mais ou menos pelo tamanho do cos, deixando ele maior que o cos, tá? Ele tá bem maior aqui, depois eu vou cortar quando eu for aplicar no cos ali em cima. Aqui eu já alfinetei, né? A gente passou aquela costura aqui em cima e aqui eu alfinetei o cos, ó. Colocando o direito do cos no avesso da bermuda. Essa parte aqui, porque eu vou costurar aqui, depois eu vou virar e vou pespontar do lado direito, tá? Então tá aqui todo alfinetadinho. Agora o próximo passo aqui é aplicar esse cos. E aqui também, ó, alfinetes de aço, então eu posso colocar eles aqui no comprimento da bermuda, né? A agulha vai passar por aqui, então não quebra a minha agulha. Essa parte está sobrando aqui, que é do forro do bolso, mas o meu cos está rente à linha da cintura da bermuda. Costurei, agora eu tiro todos os alfinetes. Vou virar o cos agora pro lado direito. Antes de eu pespontar esse cos aqui do lado direito, é importante você dar uma olhadinha aqui, uma conferida, ó. Fecha a braguilha, o zíper, né? Confere para ver se está na mesma altura o cos. Confere aqui. Tá batendo a altura certinho, ó. Pra mim, tá dando um pouquinho, uma diferençazinha, então eu vou acertar essa diferençazinha. Depois eu vou alfinetar aqui, ó. Você pode também passar o ferro, virando a margem que você precisa de 1 centímetro, né? Aqui pra dentro, ó. Vou virar todo isso aqui, o passante ainda fica solto aqui pra baixo, tá? Vou virar aqui e vou alfinetando próximo a essa costura que eu já fiz. Aqui poderia ter sido feita essa costura interna com a linha azul marinho, sem ser linha de pesponto, mas eu não quis trocar e fiz assim. Aí agora eu tenho que colocar essa dobrinha, ó, cobrindo
bem na beirinha essa costura que eu já fiz. Porque eu vou vir pespontando aqui por cima, tá? Então, agora eu vou acertar isso aqui que tá aqui. Então, eu vou desmanchar aqui, ver a necessidade de descer um pouquinho mais ou entrar aqui por dentro. Então, eu vou entrar aqui, ó. Vou virar e vou passar uma costura na parte superior aqui, descendo um pouquinho esse bico que tá dando aqui. E vou alfinetar e já volto pra gente pespontar isso aqui. Aqui eu já passei ferro, assentei a costura, ó. Olha o avesso como é que já tá. Assentei direitinho, medi aqui, tá certinho. Então, eu vou começar a fazer o pesponto daqui e sempre virando, colocando em cima da costurinha, ó. Da costurinha que eu já fiz. Então, vamos acelerar um pouquinho essa parte aqui agora, ó. Tem sempre que segurar aqui a parte de cima para você não repuxar o cos muito para baixo, ó. Segura aqui, confere que aqui tá retinho. Aí vem e dobra o cos próximo à costura que você já tem aqui, a costura inferior, para ele ficar em cima. Vou fazer isso em toda a volta. Vira aqui e vamos fazer na parte de cima. Fazer toda a volta na parte de cima. Só que eu vou tirar aqui porque fica mais fácil para mim. Eu não gosto de fazer com esse lado aqui do pezinho. Então eu vou tirar e fazer aqui novamente por esse lado. E até porque o tecido fica para fora da máquina, fica mais fácil, né? Agora eu vou passar, vou dar um retrocesso aqui, finalizei aquela hora, vou dar a volta novamente, porque ela tem duas costuras esse cos. Poderia terminar assim, mas ele tem duas costuras, então eu vou dar toda a volta aqui. Assim ficou a parte do avesso, já pespontado. Aqui tá o cos pronto. Agora é prender os passantes. Como que eu faço aqui? Eu passo uma costura com a distância de 1 centímetro prendendo aqui, ó. Pra ele ficar assim, mas eu não deixo o passante do tamanho certinho do cos. Deixa ele assim, ó, um pouquinho para baixo. Então, a gente dá uma distância de 1 centímetro, vai passar essa costurinha aqui. Depois, a gente corta o excesso para fazer a parte de cima. Vou fazer uma aqui para você ver. Eu tô trabalhando, como eu falei, né, com ponto 4. Nessa hora de fazer o passante, eu diminuo o ponto. Vou colocar o ponto aqui com o tamanho 2. Dou a distância aqui de 1 centímetro, ó, pro final. No retrocesso e retrocesso, pronto. Feito isso aqui agora, eu vou ver o tamanho, ó, ele fica preso aqui, não fica solto, aí você pode deixar ele retinho. Aí vem aqui agora, ó, pode prender aqui já e cortar depois, ou pode cortar antes, né, vai aí do seu gosto, ó. Coloquei aqui, estiquei ele. Bem rente aqui a costura que eu já fiz. Eu vou passar essa costura, posso colocar no ponto 2 ou no 1,5, ponto bem pequenininho. Vou dar um retrocesso e agora é só pegar aqui, ó, virar e tirar essa sobra aqui de tecido que tá muito grande. Tem que ser com a tesoura melhor, né? Eu tô com a tesoura de cortar linha, né, gente? Ó, olha só como a bermuda já tá ficando bonita, quase pronta. Falta fazer a casa e colocar o botão e fazer a barra. E para fazer a barra, eu dobrei aqui 2,5 centímetros, depois mais 2,5 centímetros, ela dobrada assim. Passei o ferro, né, e prendi com alfinete, porque normalmente a gente coloca assim na máquina e vem aqui guiando pela essa beirinha aqui para fazer a barra, né? Ou aqui, que é nesse caso, como a gente vai fazer, que vai ter que ser feito do lado direito já da peça, igual a gente faz na galoneira, tá? Então, a agulha vai ter que bater aqui por cima e eu preciso que fique certinho aqui a parte inferior. Como eu não alinhavei, eu prendi com alfinete para não perder a posição. Então, eu encaixo aqui e quando eu vou começar a fazer a barra agora, eu vou colocando
o meu dedo aqui em cima, ó, para eu ir sentindo aonde tá a dobrinha do tecido, onde tá mais grossinho, para eu vir batendo a agulha nessa beirinha. E aqui a barra vai o seu gosto, pode ser uma costura só ou 2 costuras, tá? Fica a seu critério. Eu vou fazer aqui e vou ver como é que vai ficar no final e eu decido se eu vou fazer com 2 costuras ou com uma só mesmo. Ah, e se você gostou desse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu joinha pra mim aí. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para as próximas notificações, tá? Compartilhe esse vídeo também com uma amiga que gosta de costurar, que vai fazer essa bermuda aí também lindona. Passando o dedo para ir sentindo o tecido para ficar certinho. Chego no final, dá o retrocesso e pronto. Já que eu fiz tudo com 2, eu vou bater 2 costuras aqui. Se não ficar legal, é só desmanchar depois. Prontinho. Aqui tá a minha barra com 2 costuras, igual ali. Para não acontecer isso que aconteceu aqui, de uma partezinha não pegar, é melhor alinhavar, né? O que eu não fiz aqui, mas é melhor alinhavar. Porque aí você guia certinho pela linha que você fez e não acontece risco. Agora eu vou fazer o outro lado e a gente já vem para colocar o botão e fazer a casa. Tá aqui a parte do cos pronta, né? Eu prendi com alfinete aqui para ver o local certinho do abotoamento aqui. Vou usar esse botão aqui, que é um botão de encaixe, ó. O botão não é aquele botão de pressão, é um botão de encaixe que ele prende com essa pecinha aqui e você faz a casa desse outro lado, igual o botão de calça jeans mesmo. Esse botão a gente usa naquela máquina balancim que prende com o botão, ela faz uma pressão e encaixa. Mas você também pode colocar do jeito que eu vou colocar aqui, que é usando um martelo, tá? Então o que que eu faço aqui? Eu marco aqui, fecho direitinho, marco onde vai ficar esse botão, porque eu sei que a casa começa aqui, certo? A casa vai começar aqui, então o meu botão tem que ficar mais ou menos nessa direção aqui, ó. Ó, no final do meu zíper, ó. O zíper tá terminando aqui, ele vai ficar nessa reta aqui. Pra quê? Pra que não fique assim, porque se eu coloco o meu botão mais pra cá, quando eu colocar essa casa e a pessoa veste a calça, abre um pouquinho e fica assim torto. Então você tem que sempre colocar nessa reta até um pouquinho mais pra cá. Eu vou colocar ele nessa direção aqui, ó, nessa parte. Então eu centralizo aqui aonde eu quero. Vou marcar esse lado aqui. Eu preciso furar, passar essa parte aqui. Às vezes é um pouquinho ruim, que a ponta dele é grossinha, então a gente vem com a tesoura para ajudar a fazer esse furo, ó. Tá quase aparecendo ali, apareceu, ó. A pontinha dele aqui, tá uma linha. Apareceu a pontinha aqui, aí eu encaixo o botão aqui. Agora eu viro ele aqui ao contrário, ó, e bato com o martelo. Tem que ser feito isso em cima de uma mesa, de um lugar forte. Ele ainda tá meio solto, ó. Se ele ficar muito soltinho, ó, ele não encaixou. Então eu tenho que colocar ele e bater mais forte para ele ficar firme, tá? Vou colocar aqui na beirinha da máquina para ficar mais firme aqui nessa parte. Você tem que olhar quando colocar assim, ó, se ele não vai ficar girando, se ele não vai ficar mole. Porque se ele ficar girando, ficar mole, quando vestir que der pressão nisso aqui, ele vai soltar. Você pode fazer esse mesmo processo aqui, levando esse botão num local que prega botão. Mas se você não fizer isso, é só comprar esse botãozinho, custa R$1 e você mesmo pode pregar com o martelo, como eu fiz aqui agora. Feito isso, agora eu vou fazer a casa. E essa casa eu vou fazer aqui na máquina reta mesmo, como tem um videozinho meu aqui, ó, ensinando como fazer a casa de botão na máquina reta, e é o que eu vou fazer agora. A casinha tá pronta, abri, olha como que ficou aqui. Zíper. Todo aqui. O bolso é aquele bolso embutido. Bolsinho, press-ponto. Tá toda arrumadinha. Como você sabe, tem a vista do bolso aqui, o forro do bolso tá no azul. A mesma coisa aqui, ó.
bolso abre, todo jeans, mas quando você puxa lá no fundo, o bolso é azul com a vista. Então você acompanhou o passo a passo e olha a bermuda como que ficou nele. Ele adorou, vai usar bastante e eu vou fazer outras bermudas com esse mesmo molde. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo.